8 melhores carros até 40 mil reais. Está pensando em trocar de carro até comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado? Então vem comigo que nesse vídeo tenho várias sugestões interessantes nessa faixa de preço, que serão divididas em duas partes. Na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais compactos, mais econômicos. Já na segunda parte falarei de carros mais voltados para viagens, para o lazer, então mais espaçosos, mais bem equipados, com motores maiores. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2022, começando aqui com o primeiro da lista. Vamos de Toyota Etios Sedan XLS 1.5 16 válvulas flex, câmbio manual, ano 2013, um dos primeiros Etios aí do nosso mercado. A tabela dele hoje está em 39.790, dá para pegar a versão top de linha dele aí, equipado já com motor 2NR FBE de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, e conta com tujos mecânicos, então atenção naquela manutenção preventiva de ajuste de folga de válvulas. Potência fica em 92 cavalos na gasolina, 96 no etanol. Torque de 3,9 kg/m em qualquer combustível. Sedã compacto leve de 980 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,2 kg por cavalo. Eu diria que excelente para um carro desse. E o câmbio manual de 5 marchas, os engates aqui são um pouco pesados, mas nada que chegue a incomodar muito. Mas um dos grandes pontos positivos desse carro é o seu porta-malas, 562 litros de capacidade, um dos maiores aí da sua categoria com certeza e bem maior que muito sedã médio que temos aí. Medidas de pneus 185/60/15, bem comuns aí para encontrar no mercado, preços na média, nada de exagerado. E o consumo, outro grande ponto positivo desse carro. Peguei aqui dados de ficha técnica, então na cidade ele faz 8,4 km por litro com etanol e 11,9 com gasolina. Já na estrada, 9,3 no etanol e 14 na gasolina. Na prática, dá para você fazer números até melhores, dependendo da sua forma de guiar, do trânsito e do trajeto que você pegar. E a lista de equipamentos na versão top de linha já vem de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, além de duplo airbag frontal, ABS e faróis de neblina. E o sistema de som conta com leitor de CD e USB. Pontos positivos então de pegar um Etios desse aí. É o seu motor bem resistente, confiável, de manutenção simples, barata, nada de exagerado e com relação a preços de peças. É um motor realmente feito para durar, que proporciona um bom desempenho aliado a um ótimo consumo de combustível. Carro de excelente espaço interno e excelente capacidade de porta-malas para os padrões aí da sua categoria, ao mesmo tempo em que ele é de dimensões externas um pouco mais compactas, então ótimo para o trânsito urbano ainda. E é um carro hoje de boa procura no mercado, pelo seu preço e pelo que ele entrega, pela confiabilidade mecânica, pela sua capacidade de manter preço, é um carro hoje bem valorizado. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. Aqui nesse ano modelo específico do Etios 2013, faltam alguns equipamentos ali importantes como retrovisores elétricos e computador de bordo. Acabamento é simples, plástico duro para todo lado, costuma fazer um pouco de ruído ali com o tempo. Tem vários relatos aí de quebra da barra estabilizadora traseira, é algo para ficar ligado e avaliar antes de comprar um carro desse. Quadro de instrumentos aqui nessa primeira versão do Etios é de difícil leitura, é ainda com aqueles mostradores de ponteiro, que ficam ali no meio do painel e faltam informações também ali, como já falei. O macaco ele é localizado, ele é fixado embaixo do banco do motorista, é ruim de tirar, ruim de colocar de volta. É uma pena que não colocaram ele no porta-malas lá como grande maioria dos carros, Tem espaço de sobra, poderia ter fixado ele lá, mas fazer o quê, E o design desse carro também, parte dianteira, muita gente não gostou na época, mas isso aí também é mais pessoal, não vou entrar muito nessa questão. E tem vários relatos aí de embreagem pesada, acionamento da embreagem, É ainda feito por cabo de aço, sem atuador hidráulico, então pode incomodar um pouco para você que roda muito com esse carro aí no trânsito urbano. Mas passando aqui para o segundo da lista, vamos de Nissan March SV 1.6 16 válvulas flex, câmbio manual, ano 2014, aqui a primeira geração do March. E curiosamente, na tabela FIPE, essa versão SV 1.6
né, que seria teoricamente a top de linha mais completa, está mais barata que a versão S 1.0. Então, não faz sentido eu colocar aqui uma versão mais barata. E a tabela FIPE do SV aqui hoje, né, 1.6, está em R$ 36.216. Aqui para você que quer um carro mais compacto, porém ainda com um ótimo motor, né, o HR16DR de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. 111 cavalos de potência e 15,1 kgfm de torque, isso em qualquer combustível. Então, não adianta você colocar etanol pensando que vai melhorar um pouco o desempenho. Nesse carro aqui vai ficar da mesma forma. Mas para o seu peso, né, de 964 kg, bem leve, a relação de peso-potência ficou em 8,7 kg por cavalo. É de fato um carro de excelentes respostas, ótimas retomadas de velocidade e ultrapassagens com segurança. O câmbio, manual de 5 marchas, os engates aqui são leves, mas não tão precisos. É o mesmo câmbio também lá do Versa, tem acionamento bem semelhante a alguns Renault também, então é dessa forma. Porta-malas é pequeno, 265 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível. Não falei lá no Etios, mas também lá conta com banco traseiro rebatível. Aqui no Marte dá para levar bagagens aí de 2, 3 pessoas no máximo e é só. As compras do mês também se precisar, mas medidas de pneus aqui um 75/60/15, pneus um pouco mais estreitos, mais finos e medidas também não tão convencionais para aro 15. Pode ser que dependendo da fabricante você encontre preços um pouco mais elevados, mas é um carro também bem econômico. Na cidade faz 8,2 no etanol e 12 na gasolina, já na estrada 9,5 no etanol e 14 na gasolina. Então é um carro também que tanto dentro de cidade quanto na estrada vai gastar pouco combustível. O que é essa proposta aqui dos primeiros carros que estamos falando, né? E é um carro também bem equipado, né? Versão top também, conta de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS e faróis de neblina. E o sistema de som já conta também de série com leitor de CD, conexão Bluetooth e comandos no volante. E os pontos positivos de pegar um carro desse são seu motor bem resistente, confiável, que não quebra com facilidade, você cuidando ali do básico não vai ter maiores problemas. Algumas peças aqui podem ser um pouco mais caras, estamos falando de um Nissan, mas ainda assim nada de muito exagerado que você não vai conseguir manter num carro desse. De ótimo desempenho aliado a um excelente consumo de combustível, bom espaço interno comparado com seus concorrentes, lista de equipamentos também ok, conta aí também com computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, itens de conforto e conveniência a bordo, e é um carro bem compacto, também da mesma forma ótimo para o trânsito urbano, fácil de encontrar vagas para estacionar, e por essas razões é um carro de ótimo custo-benefício, desvalorizou um pouco mais também frente aos seus concorrentes e hoje está num preço mais acessível, mas é claro que ele desvalorizou mais por algumas razões. Primeiro é que falta ponteiro de temperatura no painel, que eu considero importante que tenha em todos os carros. Tanque de combustível é pequeno, tem 41 litros de capacidade apenas, mas ainda é perdoável porque é um carro bem econômico, então a autonomia não vai ficar muito prejudicada. Isolamento acústico não é dos melhores, assim como o acabamento, apenas materiais ali na média, se tratando da categoria dos compactos. Apesar de ter o computador de bordo, o acionamento ali das funções, né, a troca das funções é um pouco complicada, né? É um botão que fica lá no quadro de instrumentos, você tem que tirar a mão do volante, esticar o braço para mudar ali de função no computador de bordo. Não é das melhores soluções. Além disso, o porta-malas é pequeno, não é um carro homologado para receber reboque, carretinha e foi mal avaliado pelo Lat NCAP de sua época. Ele ganhou 3 estrelas para adulto e apenas 1 para criança. Então, não é dos mais seguros, infelizmente, em caso de colisão. E eu esqueci de falar lá do primeiro carro, né? O Etios, esse já foi um pouco melhor avaliado aí no Lat NCAP. Ele teve 4 estrelas para adulto e 2 para crianças. Para crianças ainda tá ruim, né? Mas para adulto ficou um pouquinho melhor. Mas passando aqui para o terceiro da lista, ainda falando de carros compactos, mas agora pegando um carro um pouco mais refinado, vamos de Peugeot 208 Grife 1.6 16 válvulas Flex, câmbio manual, ano 2013, por R$ 38.728. Aqui ele é equipado com o conhecidíssimo SC5JP4, motor utilizado por anos na linha Peugeot e considerado um dos mais resistentes e confiáveis aí da montadora. De duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada
e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 115 cavalos na gasolina, 122 no etanol. Torque de 15,5 kg na gasolina e 16,4 no etanol. Números excelentes aí se tratando de 1,6 aspirado de 16 válvulas. E para um hatch compacto aqui que já é um pouco mais pesado, né? 1.153 kg, a relação de peso-potência ainda ficou em bons 9,5 kg por cavalo. O câmbio, manual de 5 marchas, MA/5, tem engates também ok, não são tão precisos, tão justos, mas cumpre bem o seu papel. E também é um câmbio bem resistente, confiável, mecanicamente falando, não passa maiores sustos, maiores problemas. O porta-malas é um pouco maior que o do Marte, 285 litros de capacidade, e conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Então, nesse caso aqui, ainda dá para levar 1 ou 2 passageiros no banco traseiro e aumentar um pouco a capacidade de carga se você precisar. Medidas de pneus 955516, aqui também para aro 16, não são das mais convencionais, pode ser um pouco mais caro esses pneus. E o consumo na cidade fica em 7,1 km por litro com etanol e 10,6 com gasolina. Já na estrada, 8,9 no etanol e 12,9 na gasolina. É um carro um pouco mais pesado, então acaba que não tem aquele consumo excelente lá do Marte ou do Etios, por exemplo. Mas dentre várias outras razões, ele é um pouco mais pesado justamente porque ele entrega mais equipamentos também. Olha só, a versão top aqui também, de série, ele já conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com refrigeração para o porta-luvas, aqui é um dos diferenciais desse carro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, teto solar elétrico panorâmico, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, as DRL, e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som já conta de série com a central multimídia, com conexão USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS nativo. E quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? É o seu motor bem resistente, confiável. Essa linha dos EC5 dispensam comentários quanto a isso, né? Você cuidando também do básico ali, né? Troca de óleo, filtros no tempo correto, é um motor que muito dificilmente vai te dar maiores problemas. Preços de peças na média, nada de exagerado. Como é um motor que ficou por anos no mercado, também tem boa oferta de peças, você encontra com facilidade essas peças para ele. Carro de bom desempenho, aliado a um bom consumo de combustível ainda bem condizente, com um 1.6 aspirado, com excelente lista de equipamentos aqui, dá show nos concorrentes com certeza. Bom acabamento, os materiais aqui já tem uma qualidade um pouco melhor também. E é um carro de ótimo custo-benefício também, se desvalorizou frente aos seus concorrentes, mas entrega muito mais. Olha só, no mesmo ano e mesmo preço de um Etios, que entrega pouquíssimos equipamentos, pouca conveniência e comodidade a bordo, pouco também em qualidade de acabamento, aqui o Peugeot 208 se sai bem melhor. É claro que ele perde em porta-malas, é um hatch contra um sedã compacto, mas ainda assim, em muitos pontos ele sai ganhando. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Ele tem seus pontos negativos. Primeiro aqui é o espaço interno, né? Também perde em relação ao Etios e em relação a vários de seus concorrentes aí da mesma categoria. Porta-malas também é considerado na média, tendendo a pequeno aí para os hatch compactos. Pneus são de perfil baixo, então podem ser um pouco mais desconfortáveis em situações aí de ruas e estradas não muito bem pavimentadas. Algumas peças de acabamento desse carro são um pouco mais caras, por exemplo, faróis ali, né, já contam com DRLs integrados, então geralmente é uma peça mais cara. Isso tende a fazer o seguro desse carro também ser mais caro, algo para ficar ligado. É um carro também que foi mal avaliado pelo Latin Cap de sua época, ganhou 2 estrelas para adulto e 3 para criança, também ainda está longe de ser o ideal, e por essas razões ele tem uma revenda mais difícil. Por ter uma revenda mais difícil, ele acaba caindo mais de preço e se desvalorizando mais frente aos seus concorrentes, infelizmente. Mas se você quer um carro um pouco mais procurado aí para sua categoria, um pouco mais valorizado, vamos de Volkswagen Space Fox Sportline 1.6 8 válvulas flex câmbio manual, ano 2011 por R$ 37.319. Aqui, equipada com motor EA111, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, que inclusive já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor,
tudo que você deve observar e ficar atento antes de comprar um carro com esse motor. O link está aparecendo aí em cima, mas resumindo aqui em números, ele gera 101 cavalos de potência na gasolina e 104 no etanol. Aqui já é o motor atualizado, né, o VHT, e de torque 15,4 kg na gasolina e 15,6 no etanol. Perua compacta de 1.143 kg, relação de peso-potência fica em 11 kg por cavalo. O desempenho aqui ele é apenas ok, não espere respostas rápidas e imediatas aqui desse carro. Vai ser tudo um pouco mais lento, mas pelo menos aqui ela conta com excelente câmbio manual de 5 marchas MQ200, de ótimos engates bem justos, precisos, para tentar diminuir um pouco aí o tempo de troca de marchas e não perder tanta velocidade quando você precisar. Porta-malas, 430 litros de capacidade, bons aí para a categoria, conta com banco traseiro rebatível e corrediço. É aquele sistema do Fox que pode causar lesões no seu dedo na hora que você for manejá-lo. Então, cuidado, atenção para acionar esse sistema de banco corrediço. Medidas de pneus 95 e 5515, perfil um pouco mais baixo, podem ser um pouco mais desconfortáveis, mas são medidas bem convencionais para aro 15 e você encontra com facilidade. Consumo na cidade, 7,2 no etanol, 9,4 na gasolina. Na estrada, 10,1 no etanol e 13,1 na gasolina. Números excelentes, eu diria. E é um carro até bem equipado, conta de série nessa versão Sportline com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com função tilt-down que baixa automaticamente ao engatar a marcha ré, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag frontal e ABS, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E o único opcional disponível aqui era a coluna de direção ajustável em altura e em profundidade, assim como o sistema de som que também era opcional. Se equipado vinha com leitor de CD, USB, cartão de memória, Bluetooth e comandos no volante. Pontos positivos de pegar um Space Fox nesse ano modelo: é o seu motor bem resistente, bem confiável, se você cuidar bem dele. Não aceita outro óleo que não seja o especificado lá no manual do proprietário, que é a norma VW50200. Para você entender melhor sobre essas normas e saber qual óleo correto utilizar para esses motores, também já fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima. Mas é um motor com preços de peças ali na média, nada de exagerado para você manter aqui. Carro de ótimo espaço interno, bem versátil, né? Com banco traseiro corrediço, dá para aumentar um pouquinho a capacidade de carga e ainda levar passageiro no banco traseiro, ou rebater o encosto se não tiver passageiro e aumentar ainda mais essa capacidade de carga. Carro com um bom porta-malas, mesmo que você não faça esse rebatimento, já tem uma capacidade legal, ou seja, aqui já é um carro que dá para você fazer uma transição, né, de um carro urbano para trabalho, com um carro para você precisar eventualmente viajar com família, mais bagagens, dá para levar tudo aí com certa tranquilidade. Também possui uma boa lista de equipamentos, carro também de boa altura do solo, não raspa com facilidade e é também bem procurado aí pelo mercado, pelo seu segmento. Por isso, está mais valorizado, né? Segurou preço melhor frente aos seus concorrentes e frente a outros carros aí de época. Mas, claro que também tem seus pontos negativos. Esse carro costuma estourar coxinho do amortecedor dianteiro com um pouco mais de facilidade. Se você for trocar, coloque peças originais ou de primeira linha para ter uma boa durabilidade. Além disso, é muito comum ocorrer falhas e vazamentos no filtro anti-chama. É barato, é simples de trocar, mas não deve ser negligenciada essa manutenção com o risco de você causar um dano mais sério nesse motor futuramente. Além disso, rolamento de roda traseiro é um dos poucos pontos aí de detalhe de atenção desse carro. Costuma ser um pouco mais caro aí do que o normal. Ele tem uma construção diferente, então o preço dele no mercado é um pouco mais caro. Além disso, o acabamento é plástico simples para todo lado, faz bastante ruído com o passar do tempo. Isso aí é de praxe em praticamente todos os veículos aí de época da Volkswagen. Além disso, coluna A é um pouco mais larga, é um carro, né, derivado lá do Fox. Então, visibilidade em situações de ultrapassagens ou em cruzamentos pode ser um pouco prejudicada. E como eu disse, os pneus são de perfil baixo que podem comprometer um pouco aí do conforto ao rodar. E na questão de segurança, né, em caso de colisão, não tem aqui no Latch Handicap os dados da Space Fox em específico. Então, peguei aqui os dados do Fox, que é a mesma plataforma.
ele obteve 4 estrelas para adulto e 2 para criança nessa época. Então, ainda assim aqui para criança não tá dos mais ideais. Mas passando agora para a segunda parte do nosso vídeo, falando de carros mais voltados para viagens, carros mais bem equipados. Mas antes, se você está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes, para isso eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E passando aqui para o quinto da lista, vamos de Fiat Bravo Essence 1.8 16 válvulas flex câmbio manual, ano 2013, por R$ 35.521. Aqui dá até para sobrar uma grana ali para você fazer uma revisão preventiva quando pegar um carro desse. Equipado aí com motor e-torque, bem conhecido aí da linha Fiat, de comando simples no cabeçote, acionado por corrente, porém aqui não conta com variador de fase, então a potência fica em 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, e o torque em 18,4 kg na gasolina e 18,9 no etanol. Aqui temos um hatch médio mais pesado de 1.340 kg, então a relação de peso-potência ainda ficou em 10,2 kg por cavalo, até aceitável. O câmbio manual de 5 marchas C510 é bem resistente, bem dimensionado para esse motor, porém os engates são mais imprecisos. Porta-malas tem bons 400 litros de capacidade, então dá para levar bagagens da família toda e conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Medidas de pneus são as 205/55/16, bem comuns aí para esse aro. Consumo na cidade 6,4 no etanol, 8,9 na gasolina. Na estrada 7,5 no etanol e 10,9 na gasolina. É um carro que tem um consumo mais elevado, infelizmente. Dependendo do seu jeito de dirigir, dá para você fazer ali na estrada uns 12 a 13 aí com gasolina, eu diria. Porém, a vantagem é que também é um carro muito bem equipado. Ele já conta de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado e saída de ar para o banco traseiro, além de computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis de neblina e Isofix. E ainda contava com os opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, teto solar elétrico panorâmico, duplo airbag lateral mais duplo airbag de cortina e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E na parte de som de série vinha com um sistema mais simples, contava apenas com leitor de CD e os comandos no volante. E como opcional dava para colocar uma central multimídia, que acrescentava leitor USB, conexão Bluetooth, GPS nativo e caixa selada subwoofer no porta-malas. Então, a ideia aqui é você tentar pegar esse carro o mais bem equipado possível para facilitar a sua comodidade, a sua conveniência a bordo e facilitar também a sua revenda futura, deixar esse carro um pouco mais valorizado frente a outros aí similares que não tenham todos esses equipamentos. E quais são os pontos positivos de pegar um Bravo desse aí? É o seu motor bem resistente, confiável, com boa oferta de peças no mercado, motor também que foi utilizado por anos aí pela linha Fiat, então sem sustos para encontrar peças para ele, boa lista de equipamentos desde que você pegue esse carro com a maioria dos opcionais que tinha disponível, ótimo acabamento, materiais de excelente qualidade aí nos forros de porta, bancos, no painel, porta-malas com capacidade ótima também para a categoria, carro de excelente estabilidade, passa bastante segurança ao fazer curvas e por essas razões ele tem uma boa relação de custo-benefício, ele cobra um valor mais justo pelo que ele entrega. Porém, é claro que, como pontos negativos aqui, falta desempenho, falta força nesse motor em baixas rotações principalmente, justamente por ele não contar com variador de fase, então você tem que esticar mais as marchas para ter todos aqueles números de potência e torque aparecendo. Além disso, o consumo de combustível é mais elevado, né? Justamente por isso é um carro que toda hora você tem que esticar um pouco mais de marchas para manter velocidade ou aumentar de velocidade, então isso não é bom, acaba puxando mais gasolina, mais etanol, infelizmente. Espaço interno,
ele é apenas ok, principalmente para quem vai no banco traseiro, não é das melhores opções aí que temos no mercado. Tela de GPS é pequena, de visualização um pouco mais difícil. Nessa época, as centrais multimídia estavam começando a se popularizar, então nesse carro, infelizmente, é dessa forma. Visibilidade externa é um pouco prejudicada, é um carro que tem pouca área envidraçada, então atenção redobrada aí nas manobras. E também fuja das versões com câmbio automatizado Dual Logic, que deram vários problemas. Geralmente tudo que tem para fazer de manutenção nesse câmbio, mesmo que seja preventiva, vai ser mais caro. Então, dê preferência para pegar um carro desse sempre com câmbio manual. Mas se você quer um carro automático mais confiável, vamos aqui para o sexto da lista. Chevrolet Vectra Elite 2.0 8 válvulas flex automático, ano 2011, por R$ 39.538. Aqui, equipado com motor GM Família 2 de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. Aqui é a última atualização desse GM Família 2 cabeçote de 8 válvulas. Então, a potência de 133 cavalos na gasolina, 140 no etanol, torque de 18,9 kg na gasolina, 19,9 no etanol. Esse motor aí foi atualizado ali em meados de 2010. E como você identifica ele? É muito fácil, né? Ali pela própria tampa de válvulas, você vai ver o Flex Power escrito e com o X na cor verde. Assim como vinha lá no Astra também, 2010, 2011. Você vai saber que esse motor aí já é o atualizado. E ele também já não conta mais com aquele corpo de TBI todo em alumínio. Ele já conta com um corpo de borboleta menor, né? Que fica mais próximo ali do coletor de admissão. E a tubulação ali da admissão, que vem do filtro de ar, ela é um pouco maior também ali, já em plástico. E isso é bom porque dá um fôlego extra para esse sedã médio de 1.383 kg. Sendo assim, a relação de peso-potência ainda fica em bons 9,9 kg por cavalo. O câmbio aqui, né? AF20 automático convencional de 4 velocidades acoplado ao motor por conversor de torque proporciona trocas de marchas com suavidade, sem trancos, como deve ser um câmbio desse convencional. E é claro que, como todo câmbio automático, exige ali a sua manutenção periódica preventiva, troca de óleo e filtro no tempo correto. Então é algo para você observar, né? Lá com o vendedor se tem notas de revisão de troca de óleo desse câmbio de acordo com o que manda o manual do proprietário. Falando aqui em porta-malas, um dos maiores da categoria, 526 litros de capacidade e conta com banco traseiro rebatível bipartido e abertura da tampa por sistema pantográfico. Então, ótimo nesse quesito, não corre-se o risco de danificar suas bagagens. E nessa versão Elite, né, top de linha, vinha com pneus nas medidas 215, 45, 17. Perfil baixo, pneus largos, aro grande, são mais desconfortáveis e são mais caros também. Além de aumentar o consumo de combustível, né? Na cidade, esse carro faz 5,4 no etanol e 7,6 na gasolina. Na estrada, 7 no etanol e 10 na gasolina. É um carro que gasta bastante combustível, infelizmente. Ainda mais se tratando aqui da versão automática, né? Mas, para você que quer mais conforto, não quer ficar trocando de marchas, vai ser dessa forma. Porém, ele te entrega muito também em equipamentos. De série, versão top de linha aqui, né, a Elite, já vem com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com refrigeração para o porta-luvas e saída para o banco traseiro, além de computador de bordo, bancos de couro, ajuste da lombar para o banco do motorista, controlador de velocidade, limpador de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, 4 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina e ainda dava para equipar com os opcionais de teto solar elétrico e banco do motorista com ajuste elétrico, bem interessante. E no sistema de som aí já vinha de série com leitor de CD, cartão de memória, conexão Bluetooth, comandos no volante e subwoofer também em uma caixa selada já no porta-malas, bem legal. Pontos positivos de pegar um carro desse: motor bem resistente, confiável, boa oferta de peças com preços acessíveis, um dos mais baratos aí de manter comparado aí com outros 2.0 de época concorrentes. Carro de bom desempenho aqui, né, se tratando de um 8 válvulas, câmbio automático, carro de mais de 1.300 kg, ainda tem um desempenho satisfatório, com bom espaço e acabamento interno. Aqui é claro que ele não tem o mesmo acabamento lá da sua geração anterior, que ficou até 2005, mas ainda assim
conta com bons materiais ali, principalmente nessa versão Elite. É um carro bem espaçoso, principalmente com relação às pernas, para quem vai ali no banco traseiro, então bem legal. Ótima lista de equipamentos, um dos mais bem equipados aí da categoria e do seu ano modelo. Além disso, o carro também de ótimo porta-malas. É um carro também que não perde em estabilidade, ainda curva com segurança, com tranquilidade, e também oferece uma boa relação de custo-benefício, mas como pontos negativos, pegue esse carro com câmbio automático só se ele tiver uma boa procedência, como eu falei. Se tiver lá as notas de revisão, tiver como provar que esse carro passou pelas trocas de óleo no tempo correto, filtros ali, já dá para confiar um pouco mais. Ainda mais se não tiver uma quilometragem muito elevada. Se for um carro com mais de 200, 250 mil quilômetros, já dá para acender um alerta aí, porque mesmo com a manutenção preventiva em dia, pode ser que esse câmbio tenha que passar por alguma correção ali, alguma troca de componente interno, né? Nada dura para sempre, nenhuma peça, nenhum componente mecânico, uma hora vai precisar abrir para trocar. E quando isso acontecer, em câmbios automáticos, geralmente a conta fica cara. Além disso, display do computador de bordo, né, costuma falhar ali os pixels, isso é bem comum e já vinha nos Vectra mais antigos também. Então, algo para observar também quando eu estiver avaliando um carro desse para comprar. Também tem vários relatos aí de falha desse carro em caixa de direção, costuma dar folga, miolo de ignição costuma falhar também, bucha de eixo traseiro também estoura com certa facilidade e você tem que colocar uma de boa qualidade aí para ter uma boa durabilidade. Pneus de perfil baixo acabam deixando esse carro um pouco mais desconfortável e é um carro também que está passando por escassez de algumas peças de acabamento, né? Saiu de linha em 2011, plataforma não foi continuada, então alguma coisa mais específica desse Vectra vai ser um pouco mais difícil de encontrar. Como eu disse, em parte mecânica, né, motor, câmbio, suspensão, freios, ainda tem muita peça no mercado, mas algum detalhe ali de acabamento, algum aplique plástico, parte de funilaria, estamparia. É um carro que já está com mais de 10 anos de uso também, então já fica um pouco mais difícil de conseguir fazer um seguro para ele. Então, é algo para ficar ligado. Mas passando aqui para o sétimo da lista, voltando aqui nas peruas, vamos de Palio Adventure Locker 1.8 16 válvulas flex câmbio manual, ano 2012. Tabela FIP está em R$ 39.975. Equipada com o mesmo motor e-torque lá do Bravo. Então, mesmos números de potência e torque também. Porém, a Palio Adventure é um pouco mais leve, pesa 1.206 kg. Então a relação de peso-potência fica melhor, 9,1 kg por cavalo. O câmbio também é o mesmo, C510, então mesmos pontos positivos e negativos. E o porta-malas é incrivelmente maior também do que o Bravo, 460 litros de capacidade e conta com banco traseiro rebatível e tinha o opcional do banco traseiro bipartido. Medidas de pneus 205/70/15, aqui são mais voltados para um uso misto, então costumam ser um pouco mais caros também. E o consumo, 6,9 no etanol na cidade e 9,8 na gasolina. Já na estrada, 7,9 no etanol e 11,3 na gasolina. É mais leve que o Bravo, então tem um pouco mais de fôlego aí para esse motor, consequentemente o consumo fica um pouco melhor. E na parte de equipamentos, conta aqui de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS e faróis de neblina. E os opcionais disponíveis aqui são os vidros elétricos nas portas traseiras, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som de série vem apenas com um CD player, mas dava para equipar com um opcional que acrescentava as conexões USB, Bluetooth e comandos no volante. Pontos positivos de pegar uma Palio Adventure 2012. É o seu motor bem resistente, confiável, assim como eu falei lá, né, no Fiat Bravo. Então, da mesma forma, boa oferta de peças, tudo muito tranquilo de encontrar para esse motor. Usa corrente de comando, então uma manutenção a menos para você se preocupar. Boa lista de equipamentos também, se você pegar com a maioria dos opcionais. Então, olha só, você vai encontrar esse carro até sem vidro elétrico nas portas traseiras. Então, isso pode dificultar um pouco a sua revenda. Porta-malas tem boa capacidade, é um carro confortável a rodar, pneus de perfil mais alto favorecem nessa situação.
Suspensão também é mais voltada para essa característica, né, de passar um pouco mais de conforto sem perder tanto em estabilidade. Então, tudo certo. Carro bem alto em relação ao solo, não raspa com facilidade. Suspensão elevada nessa versão Adventure. E é um carro de bom custo-benefício se você pegar ele, como eu disse aí, com a maioria dos equipamentos. E como pontos negativos, consumo de combustível ainda é um pouco elevado, né? Ainda estamos falando de um motor e-torque. Peças são caras, né, com relação ao acabamento. Ali, o que é exclusivo dessa versão Adventure, né, aqueles apliques plásticos ali, adereços, tudo um pouco mais caro. Consequentemente, vai tender a fazer o seguro também a ser mais caro. Espaço interno para quem vai no banco traseiro é mais reduzido. Plataforma lá do Palio de primeira geração. Então, infelizmente, é dessa forma. Step vem fixado embaixo do veículo, ruim de tirar, ruim de colocar de volta, fácil de ser roubado. Isolamento acústico também não é dos melhores, plataforma mais antiga um pouco. E os pneus, né, geralmente vêm ou com os ATR, né, de uso misto, ou com pneus de asfalto mesmo, mas de qualquer forma nessas medidas aí acabam sendo um pouco mais caros com certeza. E no teste de colisão aí do Lat NCAP, também peguei os dados aqui do Palio, versão LX, mas mesma plataforma, né? Palio aí de quarta geração. Obteve 3 estrelas para adulto e 2 para crianças, então aqui também reflete o detalhe do projeto mais antigo, acaba não sendo dos mais seguros também em caso de colisão. Passando aqui para o oitavo da lista, para você que quer um carro mais espaçoso, SUV médio, não esqueci de você. Hyundai Tucson GL 2.0 16 válvulas, gasolina, câmbio manual, ano 2012 por R$ 39.578. Aqui eu estou sugerindo um carro desse com transmissão manual para evitar aquela manutenção extra da transmissão automática, né, que é um pouco mais cara com certeza. E também de quebra tentar melhorar um pouco o consumo de combustível, porque esse carro aqui já tem um consumo elevado, vamos ver um pouco mais à frente, mas com o câmbio automático fica pior ainda, sem falar no desempenho que também piora um pouco. Então, vamos aqui de Tucson manual equipado com motor beta de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. É um monocombustível, então 142 cavalos de potência e 18,8 kgfm de torque. SUV médio bem pesado, 1.535 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,8 kg por cavalo. Câmbio manual de 5 marchas, bons engates. Então você consegue trocas de marcha um pouco mais rápidas e não tem aquele peso extra da transmissão automática, não tem um conversor de torque ali tentando buscar suavidade e conforto nas trocas de marcha, nas arrancadas, então é um carro que se torna um pouco mais ágil. Porta-malas tem 528 litros de capacidade, excelentes para a categoria, um dos maiores aí, conta com banco traseiro rebatível bipartido e reclinável, né, como opcional. Então, um conforto a mais com certeza. Medidas de pneus 215 e 60 16. Aqui, pneus bem largos, perfil um pouco mais alto, é verdade, mas são pneus bem caros, infelizmente. Consumo na cidade fica em 8,5 km por litro, na estrada 10. Dependendo do seu jeito de guiar, vai conseguir ali uns 11 a 11,5. Eu diria que não muito mais que isso. É um carro bem pesado, que demora um pouco mais para retomar a velocidade, então é dessa forma. Conta de série aí nessa versão de entrada com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis de neblina. E os opcionais aqui são o duplo airbag frontal e sensor de estacionamento traseiro. O sistema de som também era opcional. Se equipado, vinha apenas com um CD player. E os pontos positivos de pegar uma Tucson dessa são a sua robustez, confiabilidade mecânica. É um motor que, se você cuidar ali do básico também, não vai te dar maiores problemas. É difícil você ver um carro desse aí quebrado, parado na oficina, esperando peça ou com dificuldade para arrumar o que quer que seja. É um carro bem robusto, bem parrudo, feito realmente para durar, para rodar milhares e milhares de quilômetros sem te passar maiores sustos. Desempenho, ok para o câmbio manual aqui, nada de esplêndido, mas você ainda não vai passar tanta raiva. Tem que antecipar um pouco aí as suas retomadas de velocidade, mas vai até razoavelmente bem. Carro de ótimo espaço e acabamento interno, mostrei isso num vídeo completo em que eu
faço uma avaliação desse carro, vou deixar aqui em cima. Parte de acabamento, gostei muito, é um carro que tem peças bem encaixadas, sem rebarbas, bem construído, materiais bem agradáveis ao toque. Carro de ótima estabilidade, também passa bastante segurança ao fazer curvas, além de já ter os pneus bem largos, conta com suspensão traseira independente do tipo multilink, então não rola com facilidade aí em curvas de alta velocidade, passa bastante confiança, o que deve ser o mínimo esperado para um carro dessa categoria, que é também de boa altura em relação ao solo, então não raspa com facilidade aí nas lombadas, nas entradas e saídas de rampa, também é outra proposta dessa categoria, e tem boa procura no mercado, é um carro bem valorizado. Não é tão procurado quanto a versão automática ainda, né? Diga-se de passagem, mas mesmo assim é um carro que está bem valorizado e envelheceu bem frente aos seus concorrentes e frente até outros carros aí mais compactos, como já vimos aqui nessa lista. Mas, como pontos negativos, falta ponteiro de temperatura no painel, falta equipamentos ali que eu considero importantes ainda mais para essa categoria, né? Por exemplo, computador de bordo, faltou ajuste de profundidade da coluna de direção e freios ABS que viriam um pouco depois aí desse ano de 2012 como item de série também na Tucson. Além disso, consumo de combustível é mais elevado, pneus são caros, também contribuem para o consumo mais elevado. Pode ser considerado caro também pelo que ele entrega. Como eu disse, é um carro que é valorizado, envelheceu bem. Isso traz como consequência um carro caro de adquirir. Também é bom porque você não vai perder tanta grana com ele lá na frente quando for revender. É algo para se ter em mente. Mas para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Então vamos aqui para o nono da lista. Para você que gosta de sedã médio, Volkswagen Bora 2.0 8 válvulas flex câmbio automático. Ano 2011 por R$ 38.812. Aqui temos mais uma boa opção de veículo com câmbio automático. Aqui ele é equipado com motor EA113, comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, motor que eu também já fiz um vídeo completo falando só sobre ele, tá aparecendo em cima o card. Evolui do lado EA827, né, aqui bastante coisa foi modificado, foi atualizado para que esse motor pudesse entregar 116 cavalos na gasolina e 120 no etanol, e torque de 17,7 kg na gasolina e 18,3 no etanol. Para um carro que pesa 1.256 kg, a relação de peso-potência fica em 10,5 kg por cavalo. Aqui, desempenho também apenas ok. Não espere também respostas excelentes aqui, por exemplo, como lá o Nissan March, que eu falei no início do vídeo, até mesmo o Peugeot 208. Claro que em velocidade final ele pode ser um pouco melhor, mas em retomadas, em respostas, acaba sendo um pouco mais lento, porque aqui ele também é equipado com câmbio automático convencional, acoplado ao motor por conversor de torque. Aqui é o modelo Tiptronic 09G ou Aisin TF60SN. É um câmbio bem confiável, bem resistente, que começou a ser utilizado na Volkswagen ali em meados de 2008. Ele já é o câmbio de 6 marchas, com opção de trocas manuais. É fácil você identificar ali pela alavanca, né? Os mais antigos, né, de 2007 para trás, não tinha opção de troca manual ali na alavanca e nem os pedal shifts atrás do volante. E esses mais antigos geralmente eram câmbios um pouco mais problemáticos, bem caros de arrumar. Então, esses 2008 em diante aqui já são bem mais confiáveis, claro, se você também cuidar da parte preventiva da troca de óleo e filtros aí no tempo correto. Mas é um câmbio de trocas suaves, sem trancos, ótimo para o dia a dia, ótimo para longas viagens também. Porém, é claro que ele vai prender um pouco o desempenho desse carro, né? Só pelo fato de ser automático, é uma caixa mais pesada comparada com a manual. O conversor de torque trabalha ali para ter mais suavidade, mais conforto, e isso acaba atrasando um pouco ali respostas desse veículo e também acaba prejudicando um pouquinho o consumo de combustível. Eu vou falar dele já já. Mas antes aqui, o porta-malas desse carro também é muito bom. 455 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e abertura da tampa por sistema pantográfico. Medidas de pneus 205, 5516, bem comuns aí para aro 16. Consumo na cidade, 6,9 no etanol, 9 na gasolina. Na estrada, 9,4 no etanol e 13 na gasolina. Números excelentes se tratando de um 2.0, 8 válvulas e câmbio automático. E a lista de equipamentos conta aqui de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, sendo que o retrovisor do lado direito tem a função tilt down também.
além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, aletas de mudança atrás do volante, como eu disse, além de duplo airbag frontal e ABS e faróis de neblina. E o único opcional disponível aqui era o teto solar elétrico. E o sistema de som aqui conta com leitor de CD e USB. Aqui para o ano de 2011 ainda não tinha disponível Bluetooth e comandos no volante aí para os veículos da Volkswagen em sua maioria. Então, quais são os pontos positivos de pegar um Bora último ano modelo? É a sua robustez, confiabilidade mecânica, desempenho ok, né? Esse motor 8 válvulas tem a vantagem de ter mais torque em baixa rotação, então compensa um pouco aí o peso extra do câmbio automático. Consumo de combustível também ótimo, se tratando de um 2.0 8 válvulas. Carro de ótima estabilidade, carroceria bem rígida, justamente para não rolar muito aí. Então ele dispensa suspensão multilink na traseira para ter uma carroceria mais rígida e passar ainda boa segurança ao fazer curvas. Carro de bom prazer ao guiar, bem ergonômico, comandos bem localizados. Carro de bom espaço interno até, bem adequado para sua categoria. Plataforma que é derivado do Golf de 4ª geração. O acabamento é apenas ok. Poderia ser um pouco melhor, né? Perdeu um pouco em qualidade dos revestimentos ali em relação aos 2007 para trás. É um acabamento que ainda pode fazer um pouco de ruído ali, bater um pouco de plástico, mas até aceitável para a categoria. Boa lista de equipamentos se você pegar esse Bora aí com câmbio automático. Se você pegar a versão com câmbio manual, vai faltar, por exemplo, o computador de bordo. Então, é algo que eu considero importante que tenha em carros aí dessa categoria. Se você quer esse equipamento, inevitavelmente vai ter que partir para a versão automática. É um carro também de boa altura do solo, então também não raspa com facilidade nas lombadas. E esse câmbio automático também é bem confiável desde que tenha sido bem cuidado, tenha passado pelas manutenções preventivas e você também continue cuidando bem desse câmbio, trocando óleo ali no tempo correto. Porém, como pontos negativos, já está passando por escassez de peças de acabamento. É um carro que não vendeu tanto, por exemplo, quanto um Golf. E é um carro que tem algumas peças ali, a maioria compartilha com o Golf, mas alguma coisinha ali é exclusiva do Bora, né? Principalmente ali a parte traseira, é toda do sedã. Detalhes internos também, alguma coisa ali não compartilha com o Golf. Então, essas peças em específico vão ser um pouco mais caras, vão ser mais difíceis de serem encontradas. Com isso, o seguro vai ficando mais caro. Também é um carro que já passou dos 10 anos de uso, pode ser mais difícil você fazer um seguro aí nas modalidades mais convencionais, e por essas razões é um carro que não tem uma revenda muito boa. Já não vendia tão bem na época, já estava perdendo muito aí em relação aos seus concorrentes. E hoje em dia também, como usado, ainda está perdendo e teve uma desvalorização um pouco mais elevada também, algo para ficar ligado. Mas me diga você, frente a toda essa análise e todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum carro interessante na faixa dos 40 mil? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato. Para você que quer gastar um pouco mais, um pouco menos, já tem vídeos lá na faixa dos 20 mil, 30 mil, 35, 45, 50, 60, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.